E o outro jogador que foi oferecido, a gente já tinha falado sobre isso, né, Sorma? Jogador de 30 anos, que deixou o Fulham da Inglaterra, o Carlos Vinícius, que é centroavante. Tá? Esse é o nome que a gente já havia comentado Base aí, do né? Desde a Palmeiras, saída esse do menino, Pedro né? Raul. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Carlos Vinícius para entender em que pé está essa negociação com o Corinthians. E a frase foi, abre aspas, a verdade é que o Carlos Vinícius quer permanecer no Brasil e o cenário está muito propício para o Corinthians. Essa pessoa completa, ele tem o desejo de poder jogar no Corinthians, fecha aspas. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos ver as últimas novidades sobre o Timão, as últimas informações lá na revista Placar, lá no canal da Placar TV, né? Aqui no YouTube. O Quesada e o Sormani, eles analisaram ali as contratações, as especulações no Timão. O Corinthians deve estar de olho no Biel, né? Jogou no futebol brasileiro, jogou pelo Bahia, agora está jogando no Sporting lá de Portugal. E a outra alternativa para o ataque é o Carlos Vinícius, bom jogador, hein? Jogava no Fulham, tá ali um pouco parado, né? Não vem fazendo uma boa temporada, porém um jogador muito bom, com uma experiência ali europeia. Então certamente ser um jogador importante para o Corinthians se viesse. E eles debateram ali se isso vai acontecer, se não vai, o que esperar. O Corinthians tem dinheiro ou não para investir nesse jogador, quanto ia gastar? É isso que vamos ver. A partir de agora, muitas informações sobre o Timão. Deixa o like, inscreva-se no canal, assim vocês não perderão nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo ver tudo que eles falaram. E o link da Placar TV estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Mas quando o time tá em baixa, infelizmente o Santos tá, não é o único, eu citei os outros dois paulistas, o único bom mesmo tá aqui no Mundial, que é o Palmeiras, né? Projeto legal pra caramba. É bom evitar, né? Sei lá, cara, é o que o meu pai falava, não dá mole, meu filho, não dá mole, porque senão, né? É isso. Bom, vamos lá pro Biel. Ô, senhor Mani, o cara foi vendido pro Sporting por 6 milhões de euros. Agora o Corinthians está tentando contratar e os portugueses estão pedindo 7. Me explica. Ele ganhou a Champions League? Não. Como é que o Corinthians vai pagar um dinheiro a mais do que aquele que o Sporting pagou para tirar o Biel? Não paga. E ainda mais o Corinthians estando nessa situação financeira que não é assim a situação financeira mais linda do planeta. Concorda, senhor Mani? Pô, Concordo. Também é outro mole também, né? Isso também, por falar em dar mole, dá brecha para crítica, tá, e pode até vir e arrebentar, mas assim, é muito dinheiro, acho que o risco muito alto. Pode Também até acho. dar certo para não envelhecer mal esse meu comentário, tá? Eu só estou falando da parte financeira, porque toda contratação tem um risco, toda. Você vai contratar o Messi, tem um risco. Você vai contratar o Neymar, tem um risco. Toda contratação tem. E a contratação, ela só se mostra boa ou não quando o jogador entra em campo e faz o que tem que ser feito, né? O moleque nem chegou, nem tá fechado ainda o negócio, mas eu acho que é dar mole aí, pô, 7 milhões de euros é muita grana, senhor Mani. Ou eu tô ficando louco, Não tá. Eu tô ficando avarento, sei lá, eu. Não, você nunca foi. Mas você tem razão, é um clube que tem problemas financeiros. Você vai pagar, quer dizer, se os caras estão vendendo, é sinal de que o cara não desempenhou o que o clube esperava. Se não desempenhou, caiu de produção, caiu a cotação dele também. Então, paciência, nós temos para oferecer X, mas imagina, mais do que 6 milhões, nem os 6 milhões eu acho que o Corinthians deveria pagar. O Corinthians precisa ser muito parcimonioso em relação ao dinheiro dele, porque o Corinthians é um time devedor. Aliás, todos, à exceção do Flamengo e do Palmeiras, acho que do Atlético Paranaense, não sei mais quem aí, são devedores. Então precisa tomar cuidado com isso, gente. É muito dinheiro, não é pouca coisa, não. E o outro jogador que foi oferecido, a gente já tinha falado sobre isso, né, senhor Mar? Jogador de 30 anos, que deixou o Fulham da Inglaterra, o Carlos Vinícius, que é centroavante. Tá? Esse é o nome que a gente já havia comentado Base aí, do né? Desde a Palmeiras, saída esse do menino, Pedro né? Raul. Desde a saída do Pedro Raul, o Corinthians sente a falta desse 999. Né? Ele Você tem tem 1 saudade metro... do Pedro Raul, Quesada? Não tenho. Não tenho. Ele começou bem lá no Ceará, né, senhor Mar? Mas campeonato cearense Mas é jogador para esse tal, tipo né? de time, né, Quesada? Goiás, Ceará, entendeu? Bota a camisa do Corinthians no gigante, não desempenha.
Vamos ver Campeonato Brasileiro, senhor, mas porque Campeonato Brasileiro a parada é diferente, né? Você tem enfrentamento de alto nível toda a rodada. Os campeonatos estaduais, mesmo o Paulista, que é o melhor, na realidade o Carioca é o melhor, o Tite tinha razão, porque 3 cariocas estavam aqui. Um abraço, alô, Tite. Estão falando no Tite e no Botafogo, hein? É Tite mesmo? no Botafogo. Ô, Tite! Ô, Tite, pô! Tite, você não veio pro Corinthians porque tava com o quê? Tava com... Como Depressão. que é o nome? Depressão, não era? Tem um outro nome. Depressão, Ansiedade. mas tem outro, mas tudo bem, tava com depressão. Ansiedade, tá ansioso, cara. Esse mundo do futebol, ele paga muito, viu? Ele paga muito, as pessoas ficam ansiosas, cara. É uma ansiedade muito grande. Você sofre O cara desse ganha mal, 5 Quezada? milhas. Eu sofro porque eu não ganho 5 milhões, então eu também sou muito... Assim, tem que pagar as contas, rapaz. Opa, cadê? Repercutimos. Quesadíssimo. Congelou o Quesada. Gente, é isso daí, tá? Falamos bastante sobre o Mundial, repercutimos, comentamos, lamentavelmente, a morte do Diogo Jota. Infelizmente. Quesada, voltou? Voltei. Voltou, vai lá, Quesada. Não, vai, termina aí, senhor Mani. Não, eu já ia passar a régua aí, entendeu? Mas é isso aí, concordo com você. E as negociações com o Corinthians têm novidades importantes sobre o tema. Não é verdade que o Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians nos últimos dias. A negociação já existe há pelo menos 2 semanas. Enquanto o Carlos Vinícius conversava com o São Paulo, o Fabinho Soldado entrou em contato com o representante do atleta. O centroavante, brasileiro de 30 anos de idade, que acaba de deixar o Fulham, não teve seu contrato prorrogado por lá. Pois bem, São Paulo acabou não se acertando com o Carlos Vinícius. O grande problema foi financeiro. Mais um vídeo vazado em que o Carlos Vinícius gritava "Vai Corinthians" também pesou contra o acordo com o São Paulo. E foi isso também que despertou a atenção do Corinthians. O Timão busca centroavantes até porque corre o risco de perder o Yuri Alberto com uma negociação para o futebol europeu. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Carlos Vinícius para entender em que pé está essa negociação com o Corinthians. E a frase foi, abre aspas, "A verdade é que o Carlos Vinícius quer permanecer no Brasil e o cenário está muito propício para o Corinthians." Essa pessoa completa, ele tem o desejo de poder jogar no Corinthians, fecha aspas. O grande detalhe é, o Corinthians ainda não formalizou uma proposta. Deve fazê-la ao longo das próximas horas, até porque o Carlos Vinícius tem 3 propostas da Arábia Saudita e tem sido pressionado pelos times de lá por uma resposta. Se não houver acordo com o Corinthians, a tendência é que o Carlos Vinícius se mude para a Arábia Saudita, mas a preferência dele é ficar por aqui, até por isso ele topa pedir menos do que vinha conversando com outros clubes, como por exemplo o Tricolor. Só para completar, se você não conhece um pouquinho do Carlos Vinícius, centroavante que foi artilheiro especialmente em Portugal com as camisas de Rio Ave e Benfica. Não conseguiu ser tão artilheiro em outros clubes, mas aí tem uma curiosidade importante. No Tottenham, ele concorria, por exemplo, com Harry Kane. No Mônaco, ele concorria com Falcão Garcia. No Galatasaray, com Mauro Icardi. No Fulham, com Mitrovic. E no PSV, com o De Jong. E você, o que pensa sobre Carlos Vinícius e a possibilidade dele virar reforço do Corinthians? A saideira sobre o Timão. O Corinthians espera para essa quinta-feira a resposta do Sporting em relação à proposta feita por Biel. O Corinthians apresentou na terça-feira a seguinte proposta, 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. O Sporting estava pedindo 6 milhões e 800 mil euros por 100% dos direitos. O Timão e os representantes do atleta entendem que vai haver acordo. Se o Sporting responder de maneira positiva, o martelo pode ser batido ainda nessa quinta-feira. Curtiu o vídeo? Cara, que legal, né? Que legal, ainda mais sobre o Carlos Vinícius, que é um centroavante, um jogador que chegaria ali numa posição bem importante para o time do Corinthians. Como foi comentado até na Placar TV, né? O Corinthians acabou vendendo ali, emprestando o Pedro Raul, né? Tá muito bem ali pelo Ceará, mas não deve retornar ao Timão. Então vai em busca de um jogador com um pouco mais ali de... um pouco mais de bagagem, né? Um jogador que atuou durante um bom tempo, tá na Europa, tá no futebol europeu, jogou na Inglaterra e em Portugal, então um cara que pode ajudar bastante. Outro também é o Biel, né? De onde o Corinthians vai tirar essa grana para contratar o Biel? Isso a gente ainda não sabe, não falaram, porém, certamente um jogador muito bom ali pela ponta em específico, já que o Timão tem muitas dificuldades no seu ataque. Comente o que você acha, dê opinião aqui nos comentários. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais, valeu!